Olá, Rita Fedon Entrevistas começando, mandando um beijo pro pessoal do Rio Vermelho, lá do Campeche, Inês Viana, minha amiga, que está sempre mandando uns beijos para mim, contando as novidades lá do Campeche. Beijão para você e para tua família, querida. Hoje vamos falar, estamos com a nossa parceira, a nossa educadora infantil, coach em relacionamentos para os pais, doutora Liege Dalmaso, que ela está sempre falando das crianças, nossas crianças que conduzem o mundo, que precisamos dela para crescimento, para evolução, e a educação é tudo, né, gente? Então nós temos que ter os professores, os educadores, para vir desde pequenininho já aprendendo onde é que a gente vai ir. Doutora, satisfação estar lá conosco, vou te chamar de doutora, não gosto, professora, coach, educadora. Como é que vai, Liege? Tudo bem, Rita, obrigada mais uma vez pela oportunidade, tudo ótimo. Hoje nós vamos falar então da apropriação, apropriar-se da própria história da criança. O que seria apropriar-se da própria história da criança? A criança, desde que idade ela se apropria da própria história? Então, Rita, quando nós começamos a contar as histórias infantis para fazer as crianças dormir, esse é o momento de nós fazermos com que a criança se aproprie da sua história para que ela vá construindo o seu sujeito. Nós não precisamos buscar histórias infantis ou ficar inventando histórias mirabolantes para fazer uma criança dormir. Porque nós temos a história daquela criança já desde antes do nascimento dela. E a criança, ela gosta de ouvir isso, e ela deve ouvir isso repetidas vezes, porque ela vai ouvindo e vai internalizando o seu sujeito, e vai internalizando a sua família, ela vai criando a sua concepção de mundo e vai se formando. Isso é muito interessante, porque a criança, com 2 anos, quando ouve a sua história de vida, de como ela foi concebida, de como ela foi esperada, de qual era o nome que ia dar, por que ia dar esse nome, por que ia dar outro nome, ela vai se elaborando. E isso faz com que a criança se torne sujeito da sua história. Ela vai se conhecendo a si, a família, dentro desse contexto que o pai e a mãe estão mostrando para ele, que a realidade foi essa. Exatamente. E assim, muitas pessoas dizem, mas tem fatos que a gente não gostaria de contar, ou que não são tão, Sim, necessários. Exatamente. Não é necessário contar nada que venha causar dor e sofrimento na criança. Esses fatos a gente omite. Deixa eles lá quietinhos. A gente vai contar para a criança aquilo que vai constituir o seu eu de forma agradável e não traumático, Porque é interessante nós pensarmos assim, o que é a infância? A infância, ela é uma explosão de cores, de sentimentos, uma explosão de choro, de descobertas. Medos, dúvidas. Tudo isso acontece na infância. E a nossa infância, ela é chamada de idade sagrada justamente por isso. Porque tudo isso que acontece na nossa infância e que nós vamos registrando dentro de nós é o que nós vamos ser ao longo de toda a nossa vida. O que nós fomos na nossa infância, nós vamos ser toda a nossa vida. Claro que isso pode ser trabalhado, pode ser reformulado, As dores podem ser realmente curadas, mas nós vamos ser, em essência, o que nós fomos na infância. E por isso o tornar-se sujeito, já desde cedo, o quanto antes melhor, para que a gente tenha uma autoestima boa, para que a gente possa nos reconhecer como seres humanos, como pessoas capacitadas, como escolhidas para estarmos aqui. Então tudo isso é interessante a gente relatar para a criança. E mesmo assim, essas crianças que são adotadas, essas crianças que vêm de algum problema com os pais biológicos e ela é inserida em outra família, vocês acham que é importante a gente falar a verdade, contar, por que ela foi adotada, por que ela veio para cá, por que ela veio inserida na nossa família, como é que a gente escolheu? É importante porque tem pais que omitem e acham que nunca querem contar porque a criança vai ficar mal, que vai criar trauma.
o que a senhora acha, assim, como educadora? Rita, eu acho extremamente importante que a criança que tenha sido adotada, que ela saiba da sua história. Porque não tem como negar, é a história daquela criança. Tu não pode, a tua história ela não pode ficar escondida de ti. E se ela foi adotada por um coração de amor. Ela foi adotada por amor. Então, justamente por isso, esse registro tem que ser feito. Ela realmente não nasceu da tua barriga, não nasceu, mas nasceu do teu coração. Ela nasceu de ti. Nasceu de amor. Nasceu de amor. Então, por que não contar essa história? Essa criança precisa saber, sim, que ela tem outros pais, que são os pais biológicos. E não precisa existir dor, e não precisa existir perda nisso. Ao contrário, é um ganho. Ela vai ter mais um pai, mais uma mãe. Ela tem mais pessoas para amarem, né? Então, assim, isso tem que ser passado para essa criança dessa forma. Eu penso que a gente pode passar para a criança sempre aquele filme, A Vida é Bela. A Vida é Bela. Né? Muito bonito esse filme. Lindíssimo, né? Chorei um monte. Todo mundo chorou. Então, e aquele pai, aquilo que ele trouxe naquele filme, assim, eram coisas muito dolorosas, mas ele foi passando tudo de uma forma com beleza. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer para a criança. É uma idade sagrada, então tem que ser cuidada como sagrado, né? Transformar até as coisas que não são tão boas, mas ver o ponto positivo dessas coisas e levar isso para a criança, para transformar isso num elo de amor, para transformar em cumplicidade, para transformar em cidadania mais tarde, né? Porque daí quando ela for exercer também o papel de pai e de mãe, ela vai exercer de uma forma melhorada. E qual, assim, a escola? Qual o processo que a escola pode ajudar, assim, nessa história de apropriar-se da própria história da criança, nessa história de adoção? Qual o papel da escola nesse contexto? Então, a escola, ela tem uma importância também fundamental nisso, porque a escola tem que ter o intuito de juntar as duas pontas, né? A formação do caráter com a cultura, ela tem que ter esse encontro. Então, assim, por exemplo, hoje eu desenvolvo na minha escola um projeto de educação que justamente visa isso. Eu dou aula de língua portuguesa hoje no ensino fundamental, numa escola da prefeitura, e eu justamente tenho um projeto de leitura que busca isso, busca fazer com que as crianças mexeriquem lá na vida dos avós e na vida dos pais. Então a gente lê um livro em sala de aula, a gente comenta sobre esse livro e as crianças vão para casa para buscarem a história delas. Porque eu comecei a perceber que as crianças não sabiam das suas histórias, que elas não eram apropriadas ainda da sua história. Então eu desenvolvi esse projeto porque eu acho isso muito importante. Então eles já chegam contando, prof, eu descobri que a minha avó fazia isso, que eles namoravam assim, e que tal. Então eles estão descobrindo coisas que talvez a família sempre omitiu ou não teve tempo. Eu não sei, porque hoje as famílias não sentam mais para conversar, para contar essas histórias, né? Ainda na nossa época as famílias contavam. E vai dizer, tu não adorava ouvir as histórias? Nossa, do avô, da avó, do tio. Nossa, que coisa boa. É muito bom. Toda família tem, né? Toda família tem. Não tem como não ter, né? Aquele Natal, aquela coisa que aconteceu, enfim. Então, assim, com a história da internet, isso se perdeu muito. Porque as crianças ficam muito tempo ali no celular e tal, nos joguinhos, enfim, fazendo outras coisas e não com a família. Tanto que os almoços de família, essas coisas, tu olha, é cada um com o seu celular, né? E se perdeu aquela contação toda. Então eu desenvolvi esse projeto e hoje as crianças estão buscando isso, né? Então estão descobrindo coisas de como era a geladeira na época dos avós, como existia isso, como é que gelava as coisas. Aí eles estão indo para as famílias e perguntando sobre essas coisas. Até as brincadeiras eram tão diferentes. As brincadeiras, né? Completamente diferentes, né? Então, assim, ó, nisso eu tô conseguindo fazer com que eles
se sujeitem, né? Com que eles sejam sujeitos de si mesmos, da sua própria história, da história dos avós, da história dos pais e agora da história deles. Então, pelo menos 3 gerações que eles podem comparar, podem resgatar e crescer com isso, né? Saber de onde vieram meus avós, tem tantos que não são brasileiros, né? Enfim, então fazer toda essa busca, todo esse movimento que faz a criança se tornar sujeito, que transforma a criança num bom cidadão, né? Isso aí, você como educadora, acha importante para o futuro dele, para as escolhas dele, porque ele vem, né? Ele já sabe que vem de uma família assim, que o avô era assado, que o pai foi à luta com isso, porque a tia estudou, né? Isso, para que ele os se torne... espelhos, né? Exatamente, e para que ele venha exercer a cidadania dele, se conhecendo realmente, né? Sabendo quem ele é. Porque imagina que triste que é. Tu vai ser sempre um ser humano incompleto se tu não souber toda a tua história, né? Se tu não souber exatamente quem tu foi, de onde tu veio, quem foram os teus antepassados, isso é muito importante. Porque senão tu fica uma lacuna dentro. Fica um vazio. Então a gente precisa preencher isso e a escola precisa dar continuidade. Os pais devem começar isso em casa, desde cedo, né? Contando as historinhas daquela criancinha. Desde que idade? Desde os 2 aninhos a gente já começa a contar história. Acho que até mais cedo a gente já começa a contar. Mas com 2 aninhos eles começam já... Aquilo fica guardadinho lá no inconsciente, né? E eles vão revendo a própria história, e é interessante que com o passar do tempo eles vão revendo e se vendo de outra forma, né? Aquela mesma criança se vê de várias formas no decorrer do processo, até ela se constituir, até ela ficar plena dela mesma, né? E você que criou esse projeto, o que tu viu de diferente? Qual a tua satisfação? Eu tô adorando, né? A gente está lendo esse livrinho, que é o livro Bisabia, Bisabel, então que justamente conta a história de uma menina que chegou em casa e viu a mãe sentada arrumando o armário, e aí a mãe, no meio daquela bagunça toda, ela encontrou uma foto, e a foto era justamente a avó dessa menina. E aí ela se apaixonou, porque naquela foto a avó era uma menininha, e ela se apaixonou por aquela menininha. E aí quis andar junto com a foto, quis mostrar para os colegas e tal. E aí ela internalizou essa avó. E aí ela tem conversas com essa avó sobre como eram as comidas, como era o comportamento, quais eram os hábitos na época da avó. Então várias coisas vêm à tona. A linguagem, porque eu dou aula de língua portuguesa, né, nessa escola, então justamente o meu foco ali é a linguagem, né? Buscar como as palavras eram faladas, como o vocabulário foi se transformando, mas nesse processo eu estou resgatando muita coisa da história deles, né? Da história pessoal, que eles nem sabiam. E tem algum aluno que chegou para eles estão descobrindo muitas coisas. Professora, fiquei sabendo. Descobrindo coisas. Mexe com eles, assim. Mexe. Descobrindo como eram as músicas, como era o jeito de dançar. Daí eles vêm contando como é que era isso, né? Aí começam a olhar as coisas em casa, até os objetos. Daí eles falam, que meu avô colecionava selo. Olha, professora, porque colecionava... Que naquela época realmente as pessoas faziam isso. Depois teve uma época que colecionavam aqueles cartões postais, cartões telefônicos. Isso. Então tudo isso eles estão buscando e resgatando na família. Isso torna um momento prazeroso entre a família. Sim, entre a família, né? Vai atrás do tio, atrás da madrinha, atrás do avô. Isso. Conversam, daí os que não têm mais os avós, eu disse, não tem problema, vocês devem ter vizinhos, né, que teriam a idade dos avós de vocês, conversem com eles como era na época deles, que eles vão trazer coisas para vocês daquela época que os avós de vocês viveram. Então está sendo muito interessante isso. E tem algum aluno que tem assim problema com os pais, ou tem uma família que você vê assim,
ah, esse aí deve ter algum problema. Como é que você reage a uma situação que tu vê que tem algum problema, porque tu, como educadora, tu percebe, né, pelos próprios rabiscos e pelo próprio trabalho que eles fazem, você percebe que tem algum problema. Como é que tu faz nesse caso? Porque eles silenciam no momento, né, Rita? Eles não querem, eles querem, alguns, por exemplo, demoraram a vir para o grupo de histórias, né? Eles não querem entrar no grupo, eles não querem participar daquilo. Eles querem, de alguma forma, se proteger. É uma reação natural. É, por causa daquele vazio que está neles mesmos, assim, eles não têm, então eles ficam, e aí eles querem se proteger disso. Mas esse a gente vai buscando de forma mais individual, mais vagarosa, né? Porque é uma coisa mais delicada daí. Então a gente não vai expor isso. Lógico, né? Lógico. Todo um trabalho seu de educadora, mas parabéns pelo projeto. Eu acho interessante a gente criar coisas novas que para as crianças, né, é uma coisa diferente, né? Buscar agora, o passado. Né? Aí nós combinamos que para encerrar esse projeto nós vamos fazer um chá, então. Mas tem que ser. Aí eles, mas prof, vai ser tipo de vovó? Eu sim, tipo de vovó. Tem que ter guardanapinho, tem que ter xícaras de vovó. Não me apareçam aqui com refrigerante, não existe refrigerante. Tem que ser chazinho, bolinho de milho, bolinho de chocolate. Aí um lá conseguiu receita de suspiro com a avó, daí falou que vai... Então essas coisas motivam muito eles, né? Muito bem, parabéns pela sua, né, criatividade, isso aí também é criatividade. Doutora, passa o teu contato, apesar que já está passando no mais, se você quiser. É 48991208989. Tua página, né, no Instagram, no Face. Face Liege Dalmaso. Liege Dalmaso, ela é toda Liege Dalmaso. Então tá, Liege, muito obrigada de novo pela tua participação. Voltaremos com mais, né, você como educadora infantil, nossa parceira. E quem quiser mandar sugestões para ela na próxima, pode mandar, que depois quando ela vir, eu pego ela de novo. Na próxima nós vamos estar conversando sobre contos de fadas. Contos de fada, então, aguarde, então. Rita Fedon Entrevistas, mais uma vez, um ótimo fim de semana a todos. Beijinhos.